Uma pesquisa realizada em 2017 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou que mais de 7 milhões de pessoas realizam trabalho voluntário no país, um aumento de 2,9% comparado ao ano anterior. Será que o aumento do voluntariado se reflete na consciência social da população e na importância do terceiro setor no país? Para falar sobre o assunto, recebemos no programa de hoje o publicitário e vencedor do Prêmio Marketing Best de Responsabilidade Social, Felipe Ventura. Olá, seja bem-vindo, eu sou Joel Scala e está começando o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Felipe Ventura é publicitário, palestrante e parceiro da ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Trabalha na realização de workshops para conscientizar o mercado sobre a importância do terceiro setor. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo ao Observatório Terceiro Setor. Prazer estar aqui com vocês, todo mundo que está nos ouvindo aí. Felipe, como começou essa história? A gente estava falando, terceiro né? setor. Eu tenho 28 anos hoje, mas minha trajetória começou com 8. Tudo começou quando eu estava assistindo ao Teleton, aquele programa que passa no SBT uma vez por ano, para ajudar a ACD. Eu via na época o Silvio Santos e Hebe Camargo pedindo para as pessoas doarem seus 5, seus 10, seus 15 reais. Meus pais tinham feito já a ligação deles, já tinham doado um pouco, mas eu senti que eu precisava abrir mão de alguma coisa que fosse minha, que naquela época era um cofrinho de moedas. Naquela época não tinha internet, aplicativos, podia fazer tudo online, então eles falavam na televisão que existia uma tenda do lado de fora do SBT, que as pessoas podiam passar e fazer a sua doação. Eu então, entendendo aquilo, martelando na cabeça dos dois, me leva lá, eu quero doar, peguei eles e eles me levaram até o SBT. Chegando lá, por várias coincidências, foi uma coisa meio complicada, assim, nos confundiram com os amigos do Silvio Santos, que estava para chegar naquela mesma hora. Então foram abrindo as portas para a gente, quando a gente viu, a gente estava atrás do palco, uma parede de distância do Silvio e da Hebe. Quando a produtora do programa entendeu a minha história, contou para a Hebe, que chegou para mim e falou assim: Felipe, se eu te colocar no palco, você entra? E como pra mim não sabia quem era Silvio Santos, quem era Hebe, o que era aquela tudo, estava em rede nacional, eu falei, bom, eu vou chegar no banco para doar meu cofrinho? Ela falou assim, vai, tem um banco ali no palco. E eu sempre fui despachado, eu falei, então, vamos embora. Ela me pega e me joga no palco, eu entro de costas para as câmeras. Silvio Santos, então, todo aquele jeito dele, agachou, começou a conversar comigo, me fez um desafio. Quero que você volte ano que vem com 2 cofres. Aí saí de lá, aquilo é a missão da vida, né? Coloquei um cofre em casa e um cofre no trabalho dos meus pais. Ano seguinte voltei de novo, puxa, volta ano que vem com 3 cofres. Voltei com 3, com 4, com 5. Ano passado eu completei 20 anos indo no palco do Teleton, levando essa minha contribuição. E depois de uns anos a ACD criou essa campanha que chama Corrente do Bem, que é onde eu vou em escolas, faculdades e empresas distribuindo esses cofrinhos e já arrecadamos mais de 5 milhões e meio de reais em moedas. Quando você tomou consciência, já adulto, né, da importância do terceiro setor e da importância de se doar para uma outra criatura humana, qual é a sua expectativa? Como é que você agora vai tocar a sua vida já com essa responsabilidade que já faz parte do teu dia a dia? Com certeza. As pessoas me perguntam, as pessoas acham às vezes que eu sou um alien, né? Porque eu sou um jovem de 28 anos que viajo, vou pra balada, faço todas as minhas coisas, mas nunca deixei de no meu dia a dia colocar um tempinho, ele destinar um pouquinho do meu tempo para ajudar quem precisa. Acho que isso veio muito da educação dos meus pais, eles desde pequeno me mostraram como eu tenho uma vida super privilegiada e como eu posso sim abrir mão, desde aquele cofrinho de moedas até hoje, uma coisa tão valiosa como é o nosso tempo. Então acho que eu assumi essa missão de ser, eu falo que eu sou um trabalho de formiguinha pela minha idade, pelo tanto que eu faço, mas eu sei que eu tenho a missão de conscientizar outros jovens, de mostrar, olha, beleza, você tem uma vida perfeita, você consegue estudar, joga seu videogame, seu futebol, mas tem tanta gente que não consegue. Acho que a gente vive numa bolha muito privilegiada, então olhar um pouquinho, se colocar no lugar do outro, acho que isso é importantíssimo, isso vem da educação dos pais, com certeza. Como é que você explica que a maioria dos jovens ainda não tiveram essa consciência que você teve em relação ao terceiro setor? Sabe que durante muito tempo nas palestras que eu sempre faço, crianças, jovens, às vezes até adultos levantam a mão assim, ai Felipe, eu sempre quis ajudar e nunca soube como, meu pai nunca deixou eu participar de nada. E quando eles se sentem parte de uma campanha como a Corrente do Bem, que eles sentem que eles estão fazendo algo grandioso, eles falam, beleza, agora eu tenho a chance de ajudar. Então acho que por muito tempo os jovens, principalmente, deixam de fazer alguma coisa, primeiro por não encontrarem um ambiente que eles sintam que vai realmente vai destinar para quem precisa,
a gente vê que esses casos de tanta corrupção por aí, então a gente sempre fica no pé atrás. Mas será que essa ONG é boa mesmo? Será que ajuda mesmo? Então acho que isso é um grande empecilho para dar esse start nesse mercado e nesse voluntariado. Mas depois que o bichinho pica, não tem quem desista. Falando do lado da resistência, por que o jovem não se aproxima tanto do terceiro setor e do voluntariado? Assim, tirando a educação e o incentivo dos pais, né? Se não fosse meus pais a me levar a primeira vez, nada disso teria acontecido. Os pais também são responsáveis. E acho que principalmente os jovens hoje já vivem uma pressão muito grande desde cedo de ter que estudar, de ter que passar no vestibular, de ter que arrumar um bom emprego. E às vezes esse lado social, da construção, acho que do ser humano principalmente, não só da carreira profissional, mas você como ser humano crescer e se desenvolver, acho que isso fica em segundo plano. Por mais que a gente veja que hoje já muitos mais jovens estão engajados, tem pesquisas que mostram que só 20% de jovens entre 18 e 24 anos já fizeram algum trabalho social. Então acho que essa falta de aproximação vem dessa pressão, às vezes, já da vida desde pequeno, saber o que ele vai ser quando crescer, e principalmente dos pais incentivarem, buscarem esse crescimento pessoal dos filhos. Né? Além do incentivo dos pais, que você teve dos seus pais, tá? O que é necessário para mudar esse cenário? Olha, sabe que às vezes eu fico pensando, putz, será que eu faço esse trabalho há tanto tempo e é difícil, até no próprio SD, surgirem novos voluntários jovens. Porque eu acho que era o mais jovem, talvez continue sendo um dos mais jovens já com 28. Acho que é uma pergunta que cabe a gente refletir isso desde a escola, né? Acho que é uma coisa que a família é super importante nesse quesito. E eu acho que com o passar do tempo a gente fala que, puxa, de que adianta a gente estar num bem-estar individual se o nosso coletivo está num bem-estar falido ou se tem tanta gente precisando ao seu redor. Então a gente, desde pequeno, se colocar no lugar do outro, entender que a dor do outro às vezes é muito maior. A gente no dia a dia reclama de tanta coisa tão fútil, tão banal e tem problemas tão grandes ao nosso lado. Às vezes tem gente que é vizinho de uma ONG, vizinho de um asilo, de uma entidade que seja qualquer, eu sempre falo isso também. A gente tem que ajudar entidades que a gente sinta conexão com aquilo. Tem muita gente boa fazendo bem, é só a gente pesquisar e achar o caminho certo. Talvez mais estímulos com políticas públicas, né? Também. Todas as terças e quintas-feiras, ao vivo, às 14 horas, tem programa de rádio Observatório do Terceiro Setor, onde recebemos especialistas que, junto com os ouvintes, debatem os principais temas da atualidade do terceiro setor. Você pode ouvir pela Rádio Trianon AM 740 ou em qualquer lugar do mundo, pela internet, do seu celular, computador ou tablet, pelo link que aparece na sua tela. Voltamos depois do intervalo. A FIA é muito mais que uma escola de negócios. É graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e consultoria para empresas. Isso faz diferença. Conheça a FIA. Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá! Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor e agora vamos para o quadro Você Conhece? A brasileira que no século passado se destacou na sua época lutando contra o fascismo e pelo direito das mulheres. Maria Lacerda de Moura. Você conhece? Maria Lacerda de Moura nasceu em Manhuaçu no dia 16 de maio de 1887. Foi professora, escritora, anarquista e feminista brasileira. Cresceu na cidade de Barbacena, no interior de Minas Gerais, onde formou-se professora pela Escola Normal Municipal de Barbacena e participou dos esforços oficiais para enfrentar as questões sociais através de campanhas nacionais de alfabetização e reformas educacionais. Começou a publicar crônicas em um jornal local em 1912 e em 1918 publicou seu primeiro livro, Em Torno da Educação, constituído de crônicas e conferências que realizou em Barbacena sobre o tema. A partir daí, estabeleceu contatos com jornalistas e escritores de Belo Horizonte, São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Em 1922, rompeu com movimentos associativos feministas, fundamentalmente preocupados com o sufrágio feminino, pois entendia que a luta pelo direito do voto respondia a uma parcela muito limitada das necessidades femininas. Colaborou com a imprensa operária e progressista de São Paulo e, em 1923, lançou a revista Renascença. Entre 1928 e 1937, viveu em uma comunidade agrícola em Guararema, no interior de São Paulo. Foi o período de sua vida em que mais produziu e atuou, colaborando semanalmente no jornal O Combate de São Paulo, onde estabeleceu a polêmica da maior repercussão com a imprensa fascista local. Pronunciou conferências no Uruguai e na Argentina, a convite de instituições educacionais antifascistas
teve um encontro com Luiz Carlos Prestes, exilado em Buenos Aires, fez conferências pacifistas e desencadeou a campanha antifascista em São Paulo, Santos, Campinas e Sorocaba. Considerada uma das pioneiras do feminismo no Brasil, militou sobre temas como direitos femininos, maternidade compulsória, antifascismo, amor livre, antimilitarismo, escrevendo sobre eles na imprensa sem deixar de condená-los. O feminismo por não englobar mulheres negras e pobres, o comunismo por semear grandes regalias no governo e o anarquismo por ser tão drástico a ponto de não considerar estratégias de outros sistemas políticos. Maria Lacerda faleceu no Rio de Janeiro em 20 de março de 1945, deixando seu legado por direitos iguais e educação de qualidade para todos. Mas infelizmente os temas de sua luta até hoje assombram o Brasil. Para que mudanças que aconteçam no país, é fundamental que as novas gerações, como a sua, conheçam quem fez a diferença na história, né? Com certeza, a gente vive um momento muito complicado politicamente, país muito dividido, e eu como jovem, a gente sabe que o futuro, se a gente não se mobilizar, nada vai acontecer. Não adianta a gente reclamar do governo, das grandes empresas, se a gente, no nosso dia a dia, não somos seres humanos melhores, não ajudamos as pessoas mais velhas, não respeitamos as leis, as autoridades. Então, acho que a gente como jovem tem que usar principalmente as redes sociais, que a gente às vezes usa para tanta besteira, compartilhar tanto meme, tanta coisa inútil. Quando vê uma coisa importante, uma coisa que realmente vai transformar, a gente fica em casa acomodado. Então acho que a gente como jovem temos essa missão. Falando em redes sociais, como é que você vê esse clima de ódio, essa polarização nas redes sociais? Cada vez pior, né? Todo mundo perdendo a razão, todo mundo partindo para muitas vezes agressão, em vez de dialogar realmente os problemas. Independente se você é de esquerda ou de direita, ou centro, as suas ideias, tudo vem a partir do diálogo. E as redes sociais talvez inflamam esse lado de todo mundo querer ser o herói, querer ser o grande mobilizador de todo mundo, e no dia a dia ninguém conversa. Quando vai discutir, a gente vê essas manifestações muitas vezes terminando de forma trágica aí, né? Como é que você vê essa polarização na perspectiva de que a sua geração, como é que ela começou no nosso país, a polarização nas redes sociais? Até que é engraçado que acho que o crescimento, os próprios smartphones na mão de todo mundo, da internet, cada vez mais acesso, as pessoas tendo mais acesso à internet, acho que isso possibilitou gente que às vezes tem pouca bagagem para poder falar e achar que pela internet, você bastou dar um Google, você já sabe de tudo que está acontecendo. Então acho que, por um lado, a internet é super positiva, mas por outro, ela às vezes possibilita que a gente, de um assunto que a gente nem discorre, nunca estudou, saiba achar que é o maior especialista. Muitas vezes eu próprio falo, olha, não sei falar sobre o assunto, prefiro não discutir. Acho que o que falta um pouquinho, às vezes, é a humildade nas pessoas de reconhecer que, olha, não sei falar desse tema, prefiro não discutir. Então, mas acho que a gente, como juventude, quer assumir um papel muito revolucionário e às vezes também esquece as coisas boas que já foram construídas. Né? Você vê alguma saída para o que está acontecendo? Ixi, olha, complicado, viu? Nas últimas eleições a gente viu que se fosse tanto um lado como o outro eleito, iam ter os mesmos problemas que tem hoje. Acho que o diálogo, e principalmente, como eu falei no começo, se colocar no lugar do outro e entender que os pensamentos são diferentes, mas todo mundo, por muitas vezes, pensa o bem do país de uma maneira só, por caminhos diferentes, mas no fundo todo mundo quer o bem. Acho que é saber dialogar e com calma chegar no objetivo. Né? Você está há 20 anos já, né, nesse ambiente do terceiro setor, fazendo palestras, promovendo encontros. Durante essa trajetória, esse tempo, o que mais te impressionou? Como você falou, é verdade, eu estou há muito tempo já nesse meio, já andei por muitas entidades, então a gente falou, hoje em dia eu ajudo crianças, filhas de usuários da Cracolândia, mulheres violentadas e estupradas, o câncer ocular no meio da Amazônia, então eu acabei me diversificando para vários projetos de gente boa que fazem coisas por aí. Acho que de uma maneira geral tem muita gente sim empenhada em fazer isso. Me impressiona às vezes ouvir histórias de diálogos de muitas vezes, quando eu fui inaugurar uma ACD em Nova Iguaçu, no Rio, por exemplo, uma mãe que nunca tinha entrado num ônibus, teve um filho deficiente e a ACD era só em São Paulo. E ela me dando uma entrevista, ela comentou isso: Felipe, eu nunca tinha entrado num ônibus, quando eu me vi com um filho deficiente, tive que entrar, parar na rodoviária Tietê, não sabia nem o caminho que eu tinha que pegar, mas parei na ACD e fui super bem atendida. E eu me passei por um problema com 10 anos de idade, eu já ajudava a ACD, sofri um tombo, fiquei numa cadeira de roda durante 6 meses. E passei na pele por tudo aquilo que as pessoas que eu ajudava passam, né? Falta de acesso, discriminação, os olhares de pena. Então acho que isso depois me motivou para eu continuar nesse caminho, mostrando para os jovens em palestras que eu faço pelo Brasil inteiro, principalmente o valor que uma atitude tem. A minha palestra chama O Valor de uma Atitude. E eu mostro como é que a sua atitude impacta na sua família, na sua empresa, nos seus propósitos de vida. E acho que o caminho certo é a atitude de cada um para um mundo melhor. Hein? Apesar de você jovem, você gravita em vários projetos sociais, para idosos, para crianças, no caso da CD, na Cracolândia também. Tem alguma preferência nesse? Eu acho que minha preferência sempre quando eu falo são pessoas boas,
como a gente fala nesse país, a gente fala, será que aquele dinheiro vai chegar para quem precisa? Será que uma pessoa realmente está fazendo? Então, sempre quando eu conheço uma entidade, eu gosto de conhecer, vou em loco, conheço quem está sendo ajudado e gosto de falar assim, você está precisando do quê? De uma reforma, de material de higiene, material de construção? Eu vou lá, faço geralmente bazares solidários, né, para arrecadar esses fundos, porque sozinho também eu não tenho, queria ser multimilionário para poder ajudar todo mundo, mas dentro da minha possibilidade eu faço esses bazares, arrecado dinheiro, e aí consigo ajudar realmente quem precisa. Mas se falar de gente que eu prefiro, eu gosto de ajudar gente boa. Nessa militância, você percebe que as pessoas encaram como o terceiro setor? Ainda é um setor muito desconhecido, né? Quando você fala o terceiro setor, a pessoa, mas você faz o quê? Você trabalha em ONG? Você ajuda a gente? Você ganha dinheiro com isso? Um dos meus workshops que eu falo que é oportunidade profissional no terceiro setor, eu venho mostrar como você pode trabalhar no terceiro setor, ajudar quem precisa, crescer profissionalmente e individualmente, mas ajudar realmente a conseguir tirar um sustento disso. Porque hoje, com essa crise geral de empresas fechando, demitindo muita gente, os olhares voltaram muito para o terceiro setor, de enxergar um meio de possibilidade de você trabalhar, ter seu sustento e ainda ajudar ao seu redor. Então acho que por mais que seja um meio ainda pouco explorado, mesmo na grande mídia de uma maneira em geral, que a gente só tem espaço para tragédia, como a gente estava comentando aqui, e gente boa tem pouco espaço, acho que com essa crise geral os olhares viraram para o terceiro setor e enxergaram como é um setor que você pode trabalhar e crescer profissionalmente. E ter uma atitude positiva em relação ao seu semelhante. Com certeza. Agora eu vou fazer um convite a você que está nos acompanhando. Curta a nossa página, a página do Observatório no Facebook. Ela é visualizada por mais de 700 mil pessoas por semana. Está sempre atualizada com notícias do terceiro setor, do Brasil e do mundo. Faça como mais de 380 mil pessoas. Curta a nossa página. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas antes você vai conhecer um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório. Direitos humanos são direitos de todos. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Estamos de volta com o programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Não esqueça, todas as quartas-feiras às 17 horas tem programa Olhar da Cidadania na Rádio USP, com temas da atualidade e dos direitos humanos. Anote, todas as quartas-feiras às 17 horas na Rádio USP, em São Paulo 93,7 FM, em Ribeirão Preto 107,9 FM. Felipe, você falou que ajuda vários projetos sociais. Tem um que eu achei importante, aliás, todos são importantes, mas um é referente às mulheres. Vocês ajudam as mulheres da população de baixa renda. Isso, é um projeto que chama Serve, Centro de Reestruturação à Vida. Quando eu conheci o trabalho delas, eu fiquei encantado. Aliás, um abraço para todas que estiverem nos assistindo. E elas dão todo esse suporte para as mulheres que são violentadas, estupradas ou têm alguma gravidez inesperada. Então, uma coisa que me chamou a atenção é que elas distribuem em metrô, em estação de trem, uns cartazes escrito assim: você está grávida e não sabe o que fazer? Nos procure. Então as mulheres ligam para elas achando que é uma clínica de aborto. Elas então chamam essas mulheres para casa que elas têm na Barra Funda e com psicólogo, assistente social e todo o carinho que elas têm, elas buscam mostrar para essas mães como aquele filho pode ser importante, mesmo às vezes sendo gerado em circunstâncias muitas vezes desesperadoras e agressivas para a mulher. E elas falam que elas já salvaram acho que mais de 2.000 crianças nesse período, dão suporte antes, durante e depois da gravidez, cuidam não só da mãe como do entorno da família, porque às vezes tem 1, 2, 3, 4 filhos. Então elas levam lá para casa que elas têm, dão todo o suporte de enxoval, leite, fazem todo esse carinho e fazem um trabalho acho que importantíssimo nessa prevenção também, né? Porque muitas mães às vezes sofrem
têm esse bebê e ficam maravilhosamente apaixonados quando vem aquela criança nos braços, né? Você está atuando há um longo tempo no terceiro setor, mas o voluntariado está se profissionalizando. E é importante a gente destacar também do compromisso que o voluntário tem com o projeto social. Você atua em vários, por exemplo. Né? Que dicas você daria para o jovem que quer ser voluntário? Olha, o grande ponto, acho que principal de você pensar em ser voluntário é você ter o compromisso, né? Não é porque você é um voluntário que não recebe nem paga nada que você vai deixar os caras na mão. Muitas vezes as pessoas, eu vou me comprometer só porque eu estou aqui com folga. Aí surge um compromisso, desmarca em cima da hora do voluntariado. Então, para quem está pensando em fazer um voluntariado, tenha sempre esse compromisso, torne uma coisa rotineira na sua semana. O segundo ponto, escolha uma entidade que você tenha realmente afinidade, porque às vezes você fala, um amigo meu está fazendo, eu vou lá rapidinho para ajudar, mas você não tem afinidade nenhuma. Eu, como eu falei, ajudo vários tipos de entidades em diversos setores, mas tem gente que gosta mais de cachorro, mais de idoso, mais de criança deficiente, crianças com câncer. Então, ache um lugar que você realmente se sinta bem, sinta que você está fazendo algo de diferente na vida daquelas pessoas. E em terceiro, a partir do momento que você entrou naquele lugar, esqueça todos os seus problemas e dedique o seu tempo e sua dedicação 100% para aquelas pessoas que estão ali. Porque não é só doar o seu tempo, é você doar o seu carinho, contar uma história, fazer eles sorrirem, cantar uma música. Existem milhares de maneiras de você ajudar. Vá na entidade que você goste e procure saber o que ele pode te oferecer e onde você se encaixa. Para despertar o voluntário, é importante que o terceiro setor tenha transparência, entre outras coisas, né? Com certeza. A transparência faz com que as pessoas realmente se engajem naquela causa, porque você acredita que o dinheiro está chegando para quem precisa. Muitas vezes algumas entidades me perguntam, como é que a gente pode aumentar o número de voluntários? Eu falo, vocês têm algum site institucional? Vocês fazem vídeos mostrando seus resultados? O que vocês fazem pelas pessoas? Porque quando a gente ouve uma história, eu quando faço palestras pela ACD, por exemplo, a gente sempre passa um vídeo de um paciente no final, de um depoimento de uma história de vida. E quando você ouve aquele pai ou aquela mãe, aquela criança falando, olha, a ACD transformou a minha vida, meu filho hoje em dia está andando, está correndo, está jogando futebol, né? Você toca o coração, é impossível você não tocar. Às vezes a gente vê o vídeo 1000 vezes, a gente se emociona 1001. Porque realmente toca, cada hora você percebe alguma expressão no rostinho deles que faz você se sentir especial. Mas eu acho que a transparência e a credibilidade com certeza tocam as pessoas e fazem que esse engajamento seja cada vez maior. A gente vê, por exemplo, o Teleton, é um programa que existe em mais de 20 países do mundo. O do Brasil é um dos que menos arrecada. Então, o Teleton do Uruguai, o Teleton do Chile arrecadam quase o dobro que o do Brasil. Precisamos muitos Filipes, né? Então a cultura precisa aumentar, com certeza, com certeza. Você é jovem e você entrou na Carcolândia, tem um projeto lá também. Sim, sim. Como é que foi essa coisa, esse seu engajamento no seu emocional, de encontrar outro jovem tão fragilizado pela droga? Foi a primeira vez que a gente já conheceu esse projeto também, que chama Novos Sonhos, um beijo para a Joana e para o Lael aí. Eles cuidam dos filhos dos usuários, né? Então eles recolhem aquelas crianças da rua, dão aula de balé, aula de jiu-jitsu, é um espaço encantador. O dia que eu fui conhecer, cheguei, subi as escadas assim, tava um monte de pitoquinha, toda de bailarina, toda bonitinha, fizeram uma aula especial para mim. E depois a gente levou umas mantinhas, demos alguns lanches para elas, fazemos alguns natais beneficentes na nossa loja, que a gente leva elas para dar uma tarde incrível, para elas terem aquela memória do Natal guardada dentro delas. Mas aí quando tava saindo do projeto, a Joana falou assim, você já conheceu aqui a Carcolândia? Você já veio aqui? Eu falei, não, primeira vez. Tava minha mãe. Ela falou, então entra no meu carro, que era uma van, que eu vou levar vocês para conhecer. Aí virou duas esquinas assim, a gente parou bem naquele bloco assim, que era pra gente que é espírita, a gente sentiu, parecia aquela névoa assim, sabe? Que as pessoas estavam totalmente fragilizadas, pessoas comendo coisa do chão, usando droga do nosso lado, idoso, criança, todo mundo junto e misturado. Realmente uma sensação muito trágica, assim, muito deprimente, assim, de sentir que, como eu falei, a gente às vezes vê tanta política, tanto dinheiro desviado, e às vezes um projeto como o da Joana, que faz sei lá quantas refeições por dia para ajudar aquelas pessoas. Então, às vezes, um dos projetos que ela tem que ajuda os mais velhos, ela abre um galpão, aí começa a formar uma fila deles com a mantinha, com as coisinhas deles, ela faz eles entrarem, dão comida, dão banho, fazem eles ouvirem a palavra de Deus por 5, 10 minutos, dá a chance de quem quiser se internar. Eles têm clínicas, mas muitos ouvem, agradecem, aí voltam pra rua, assim, sabe? Parece uma rotina, uma coisa que já estão sem expectativa de sair daquela melhora, mas elas no dia a dia tentam mostrar para eles como é possível, através de ajuda, através de você, primeiro adquirindo que você tem um vício que precisa ser tratado, você conseguir sair dali. Mas a primeira vez que eu fui, realmente eu fiquei muito fragilizado e percebi que como o meu papel, apesar de ser muito pequenininho, eu consigo transformar um pouquinho que seja da vida de uma criança. Eu sei que eu já transformei o mundo todo daquela criança, então eu já fico... Você trabalha com a preocupação de mudar a vida do seu semelhante. Não. O que você diria para os jovens, no dia de hoje, que estão pouco preocupados com o semelhante, com o próximo?
Eu acho que é você, como eu falei, a gente fica na rede social tanto tempo, fica em casa trancado tanto tempo, a gente perceber como a gente tem uma vida privilegiada, como a gente tem às vezes famílias estruturadas que nos dão os valores, nos dão princípios, e com um pouquinho que seja. Eu quando olho para trás vejo uma criança de 8 anos com um cofrinho na mão, quando eu vejo as minhas retrospectivas, e hoje uma campanha que rodou o Brasil inteiro, já distribuiu mais de 100 mil cofrinhos, eu falo sempre para eles como é possível sim transformar. Não adianta a gente esperar no final do Teleton que entram os bancos com aqueles cheques de milhões e milhões e o Silvio Santos pede R$5. Desde o primeiro Teleton, desde os primeiros, o conselho da ACD fala, vamos aumentar para 7, vamos aumentar para 8 a doação mínima. Ele fala, não. Se cada brasileiro doar R$5, essa meta é alcançada em menos de 24 horas. Então acho que a gente sentir como é muito pouco a gente precisa para transformar o próximo. A gente não precisa esperar que só grandes coisas façam. Isso é importante, mas a sociedade é competitiva. Muito. Leva o jovem a querer vencer, né, na sua profissão, estudar, enfim. Como explicar para o jovem que um projeto coletivo social é importante? Muito difícil, viu? Eu, quando às vezes passo por algumas aulas de coaching, às vezes mesmo nas minhas palestras de faculdades, empresas, a pergunta é sempre essa, mas se eu ajudar o meu colega, ele vai passar de mim, eu vou ficar para baixo, ou vai me demitir, eu não vou entrar. Às vezes eu fui dar uma palestra um dia, estava no elevador, entrei, todo mundo parado, bom dia, fechou o elevador, ninguém falou um pio, quando chegou no andar, as 3 pessoas saíram e eu fiquei olhando assim, sentaram uma muito próxima da outra. Eu fiquei pensando, mas os caras trabalham junto um do lado do outro, ninguém nem olhou pro lado para cumprimentar. Então acho que, apesar de, como eu falei no começo, a gente desde pequeno já nasce com essa responsabilidade de ter que crescer na empresa, de ter que ganhar dinheiro, de ter que sustentar a família, a gente tem que sim se colocar no lugar de, puxa, o coletivo é muito mais importante do que o individual. De que adianta a gente ter milhões e o nosso semelhante estaria jogado na rua, como eu falei na Cracolândia, se alimentando de migalhas. Então acho que a gente tem que se valorizar e valorizar o coletivo. Né? Muito bem. E o que nós devemos fazer para mudar a sociedade? Se colocar no lugar do outro. Aprender que é desde pequeno que a gente constrói seres humanos melhores. Os pais muitas vezes hoje em dia têm terceirizado a educação, querem que a escola eduque, a escola faça e o pai se omite por trabalhar muito. Então acho que não é assim. Os pais têm papel fundamental na construção de seres humanos melhores, de mostrar para eles que respeitando a sua avó, respeitando eles, é que eles vão ensinar os filhos a fazerem o mesmo. Eu desde pequeno na loja com meus pais, vi eles fazendo ações sociais. Quando eles abriram a empresa, a primeira ação foi uma ação até com o falecido Gustavo Rosa de camisetas beneficentes limitadas que a gente vendeu e reverteu. Então acho que minha avó sempre fala que a casa dos pais é o exemplo dos filhos. Acho que se os pais não se tornarem realmente presentes na educação das crianças, a escola não tem muito o que fazer. Né? A escola está lá para ensinar matemática, português e história. Agora os valores, os pais têm que estar presentes. Fechando nossa entrevista, prazer em revê-lo. Prazer já faz foi algum todo tempo, meu. né, que nós não conversávamos. Felipe, falamos de projeto coletivo, de projeto individual, da importância do terceiro setor. Que recado você deixaria para os jovens como você se engajarem na responsabilidade social, se engajarem num projeto que ajude o seu próximo a melhorar a sua qualidade de vida? Sim. Para todos os jovens que estão nos ouvindo aí, saibam que depois do momento que vocês começam a fazer esse trabalho, a satisfação que vocês têm é imensa. Você entrar num lugar e sentir um sorriso, um sentimento de gratidão vindo de alguém que você nem conhece. Eu quantas vezes fui visitar unidades da ACD pelo Brasil e eu vejo mães, crianças naquela dificuldade me abraçando, Felipe, obrigado. Então acho que esse sentimento de gratidão que a gente tem que ter, que a gente recebe de volta, é o maior presente que vocês vão ter. A gente tem que sim valorizar tudo aquilo que a gente tem, mas tem que olhar um pouquinho pro lado e saber que tem gente que precisa de só um pouquinho do seu tempo. Então saiam de casa, percam um fim de semana de uma balada que vocês vão, que eu também vou, não deixo de fazer nada disso, mas eu busco adequar na minha agenda um espacinho para ajudar quem precisa. Parabéns pelo teu trabalho. Imagina. O Observatório do Terceiro Setor fica por aqui, mas esse e todos os nossos programas de TV, rádio, estão no nosso portal, acessado por mais de 1 milhão de pessoas de 173 países. Acesse você também, observatorioterceirsetor.org.br. Voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária e tolerante. Até o próximo programa.